Doutor Eugênio, do ponto de vista, vamos dizer, da concepção do código, o que é que a comissão está pretendendo introduzir? Bom, primeiro o doutor Adilson toca num ponto da questão da valorização dos direitos humanos. É um caminho? É uma ideia? Naturalmente, mas eu primeiro preciso fazer só uma correção, porque eu talvez não tenha me feito entender. Nós apresentaremos um anteprojeto de um novo código. Sim. Agora, o que a gente não está fazendo é um código completamente novo. Ou seja, nós não estamos com novos procedimentos. Sim. Enfim, nós não mudamos tudo. Nós aproveitamos. Não irão propor uma revolução, né? Não é uma revolução, não é um mundo novo. É uma correção de rumos de um mundo que pode ser melhor e que já foi inaugurado com a Constituição de 88, que é extremamente rica em detalhes asseguradores dos direitos humanos. Então, mesmo porque há questões que estão no código e que já estão consolidadas com... Naturalmente. Exatamente. As linhas definidoras da preservação de direitos humanos em relação à matéria penal, ao processo penal, não só está na Constituição, como vem sendo consolidada na jurisprudência dos tribunais, sobretudo do Supremo Tribunal Federal. Então, é claro que essas considerações, essas posições, nós não podemos nos aliarmos a elas e oferecer algo completamente diferente. Se nós não tivermos uma estratégia para apresentar esse anteprojeto, será mais um anteprojeto, mais um trabalho dispendioso de tempo e de recursos materiais que vai ficar engavetado. Então a ideia é sim que haja um diálogo permanente enquanto estamos fazendo esse anteprojeto com todos os setores envolvidos do Congresso Nacional, para que já chegue uma coisa em que eles saibam que vão votar. Nessa etapa dos trabalhos, mesmo antes de começar as audiências públicas, vocês têm acolhido, têm recebido muitas sugestões? Temos recebido bastante sugestões. A comissão é bastante plural. Nós temos, não vou dizer representante, mas membros da comissão foram indicados por exemplo, Ministério Público, magistratura, polícia, advogados, as academias, enfim. Então, é uma comissão plural. E isso faz com que os membros dialoguem com as respectivas instituições. Então, evidentemente que tudo que será objeto de modificação ou de regulação no Código não será algo novo para esse universo de pessoas. Agora, isso vai depender também de escolhas teóricas que a comissão fez a partir de avaliação do quadro nacional, da realidade nacional e a partir também do direito comparado. A experiência estrangeira é importante em vários setores. Eu diria que já poderíamos antecipar o seguinte, aproveitando o tema de prisão, um dos pontos mais sensíveis no nosso anteprojeto será exatamente o problema das prisões cautelares. Nós estamos adequando a legislação à Constituição, segundo nos parece, e segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Em todos os países europeus, sobretudo europeus, nós temos prazos máximos de prisão cautelar. Isso é a outra via daquele direito constitucional do prazo, da duração razoável do processo. Então a jurisdição, de fato, ela tem que assumir a responsabilidade ou o ônus de dar conta de resolver um problema judicial num prazo mais razoável. É claro que cada país depende das suas peculiaridades. Perfeito. Então o Brasil, como é um país de profundas desigualdades sociais, ele vai ter que lidar com um judiciário assoberbado frequentemente. Quanto maior a desigualdade social, maior a necessidade de recurso à justiça. Mas mesmo nessa situação vai ter que resolver o problema da morosidade dos processos. A equação nós vamos admitindo que haja ou que seja insuperável a morosidade judiciária. Perfeito. Nós vamos pagar essa conta com o preso ou não. Perfeito. Nós vamos continuar nesse debate no próximo bloco. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida. Via Justiça está de volta, debatendo hoje a proposta de reforma do Código de Processo Penal brasileiro.
Nossos convidados são o Procurador Regional da República, Eugênio Pacelli de Oliveira, que é o relator geral dessa comissão, e o desembargador Antônio Armando dos Anjos, da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Desembargador, além das leis que foram aprovadas, o Supremo tem tomado uma série de decisões nos últimos tempos relacionadas com o Código de Processo Penal, modificando comportamentos ou modificando, né, deliberações a respeito. O senhor acha que essas decisões do Supremo, de forma assim, pontual, também acabam complicando ou tem vindo numa linha de só consolidar o que já vem sendo decidido a respeito? Veja bem, eu acho que o Supremo ele vem adotando uma linha de raciocínio que é consolidada tanto na primeira instância quanto nos tribunais do país. Uhum. A coisa, quando chega no Supremo, ela já é debatida nos tribunais. E quando chega lá, praticamente vem o sacramento do Supremo, certo? Uhum. Então, eu acho que a atuação do Supremo nessa linha é muito boa, certo? Mas nunca esquecendo que isso é construído justamente nos tribunais de justiça. Nos tribunais de justiça, né? E nos tribunais regionais. Houve uma decisão recente que provocou muita polêmica, foi a da questão da manutenção dos condenados sem sentença transitada em julgado na prisão, né? Questões como essa, o senhor acha que tem que ser revistas na reforma do Código? Não, eu acho que o Código tem que caminhar nesse sentido, porque se não se justifica você manter um cidadão preso, que foi preso cautelarmente para uma colheita de provas, e ele ficar indefinidamente preso. Até quando há sentença, o juiz tem que justificar porque é que mantém aquele cidadão preso. Porque no nosso sistema penal, no nosso sistema constitucional, a liberdade é a ordem, é a norma. A prisão é uma exceção. Até ele ser condenado definitivamente, a liberdade é que tem que ser garantida. O princípio básico é a liberdade. É a liberdade. Uhum. É o princípio da não culpabilidade, da presunção de inocência. Até o processo estar transitado em julgado, aquele cidadão pode ser considerado inocente. Perfeito. Professor Eugênio Pacelli, no estudo, na proposta que vocês estão fazendo, essa questão está sendo tratada de uma forma específica? A questão dos prazos da prisão. Como eu antecipei, nós estamos mudando o foco. O foco não é mais discutir se a decisão de segundo grau seria suficiente para permitir a execução provisória ou não, o que já foi recusado pelo Supremo. O Supremo decidiu que toda prisão depende de fundamentação, o que está alinhado com o texto constitucional. O que a gente está dizendo a prisão deve cautelar, necessariamente motivada, ela tem um prazo na primeira instância, quer dizer, não pode haver demora também na primeira instância, depois ela tem um outro prazo para a segunda instância e um prazo final para a terceira instância, ou para a instância extraordinária. Hoje não há esses prazos? Não há nada desses prazos. Então, a partir do vencimento do esgotamento desses prazos, a prisão passa a ser ilegal. Isso tem que ser muito bem explicado para a sociedade brasileira, que vem sendo há muito tempo trabalhada ou mal informada acerca da eficácia da prisão. As prisões, é preciso entender isso muito claramente, as prisões são uma alternativa muito ruim, né? Mas ainda não se descobriu no mundo de hoje uma alternativa eficaz à pena de prisão privativa da liberdade. No entanto, no mundo inteiro cresce, no mundo ocidental pelo menos, cresce o movimento pela despenalização, ou seja, pela modificação dessa pena privativa da liberdade por outros tipos de alternativas. Ainda assim punitivas, ou ainda assim sancionatórias, mas que não leve a pessoa, não submeta essa pessoa à violência, porque a prisão é uma violência institucionalizada pelo Estado, claro. Então, essa ideia de segurança que se vende com a prisão é uma ideia altamente perigosa. Ela faz supor que toda prisão estará produzindo segurança pública. E não é verdadeiro. Muitas vezes as pessoas que vão para a prisão saem de lá, muitas não, a maioria, né? Vezes, sai pior do que entrou. Sai pior do que entrou. Então, o que a gente está fazendo? Junto com essas medidas relativas às prisões, isso vai depender também de como se divulga isso na sociedade brasileira, porque nós temos que desarmar os espíritos, acabar com essa história de que a prisão é a melhor alternativa. Não é. Nós não podemos continuar produzindo presídios, porque produzir presídio significa ignorar a causa.